E aí, pessoal, para quem está começando agora em ciências contábeis, se prepara. A gente vai quebrar aquela ideia de que contabilidade é só sala empoeirada e calculadora. Na verdade, vamos ver que é uma história nossa, uma história de poder, de inovação e que basicamente inventou a civilização. Sério. Bora nessa? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Ah, a contabilidade é só ficar lançando número, débito, crédito. Um negócio meio mecânico. É o que a maioria pensa. Mas, e se eu te falar que a história real é tipo muito mais revolucionária que isso? Pois é isso mesmo que está na tela. A contabilidade inventou a escrita. Pensa bem, antes de alguém pensar em escrever poesia ou leis ou qualquer história, veio a necessidade de controlar as coisas. Alguém precisava saber quantas sacas de grão a gente tem aqui no templo, ou quantas ovelhas o rei tem. Foi essa necessidade que fez a gente criar uma das maiores invenções de todas. Ou seja, a escrita não veio primeiro, a escrita veio por causa da contabilidade. E para a gente entender essa loucura, temos que voltar lá atrás. Nossa primeira parada, Mesopotâmia Antiga. É aqui que nasce a primeira versão do contador, a sua primeira identidade, que era de guardião. O cara que protegia e registrava tudo que as primeiras cidades tinham de valor. Imagina só o pepino, você tá lá sem papel, sem caneta e precisa controlar um rebanho gigante ou um estoque de grãos. Como é que faz? Bom, a solução foi genial. Eles começaram com umas pecinhas de argila, os tokens. Cada token representava uma coisa, tipo uma ovelha, um saco de grãos. Para garantir que ninguém ia lá e mexia nos registros, eles guardavam tudo dentro de umas bolas de argila ocas, as bulai, e fechavam. Só que aí tinha um problema, né? Para conferir o que tinha dentro, tinha que quebrar a bola. Aí veio a sacada. E se a gente, sei lá, desenhar do lado de fora o que tem dentro? E esses desenhos, essas marquinhas, viraram a primeira forma de escrita do mundo, o primeiríssimo livro caixa da história. E essa ideia que começou lá na Suméria foi se espalhando como fogo. No Egito, eles usaram os papiros para controlar os grãos e, com isso, administrar um império inteiro. Já na Grécia, a galera precisava de grana para o comércio no mar e daí nasceram os primeiros bancos. E em Roma, o controle super rigoroso de lucros e perdas foi a sementinha do direito comercial que a gente usa até hoje. Olha que incrível! Em cada lugar, a contabilidade não era só um registro passivo, era a ferramenta que fazia as coisas acontecerem. Ok, vamos dar um salto no tempo, vários séculos para frente. Chegamos na Renascença, uma explosão de arte, cultura, comércio, e é nesse cenário que o contador muda de novo. Ele deixa de ser só um guardião e vira um organizador. E isso acontece porque ele ganha uma ferramenta que, nossa, mudou o jogo para sempre. Olha essa frase. Goethe, um dos maiores pensadores da história. E ele não estava falando de uma pintura do Da Vinci, não. Ele estava falando das partidas dobradas. Em 1494, um frei chamado Luca Pacioli organizou e publicou esse método. A ideia é simples e genial. Para todo débito, tem que ter um crédito do mesmo valor. Essa lógica, essa harmonia, foi tão elegante que foi considerado uma obra de arte da inteligência humana. E como é que esse sistema funcionava na prática? Era uma estrutura de 3 passos, super inteligente. Primeiro, o memorial, que era tipo um rascunho, para anotar tudo na hora que acontecia. Depois, passava limpo no diário, o registro oficial, tudo em ordem de data. E por último, o razão, que era onde a mágica acontecia. Ele juntava tudo por conta, caixa, estoque, vendas. Pela primeira vez, um comerciante podia olhar para os livros e saber não só quanto eu vendi, mas de onde veio o meu dinheiro, para onde ele foi e, o mais importante, eu tive lucro ou prejuízo. Era um mapa completo do negócio. Mas a história, claro, não para por aí. Chega a Revolução Industrial. Máquina a vapor, fábrica para todo lado, e o mundo dos negócios ficou de cabeça para baixo, muito mais complexo. Aquele sistema do Pacioli, que era perfeito para uma loja que compra e vende, já não dava conta do recado. A contabilidade precisou mudar mais uma vez, e o contador teve que virar um estrategista. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a diferença. A contabilidade mercantil, a antiga, era simples. Comprei por 10, vendi por 15. Fácil. Agora, a contabilidade industrial tinha que responder umas perguntas bem cabeludas. Quanto custou a matéria-prima? E o salário do operário? E a máquina que vai se desgastando, a tal da depreciação, como é que a gente calcula isso? O foco saiu do simples registro de compra e venda e foi para a gestão de custos. E com essa complexidade toda, novas áreas foram surgindo. Nasceu a contabilidade de custos para entender cada centavo gasto na produção. Depois, a contabilidade gerencial, que pega esses dados e transforma em informação para tomar decisão. E um ponto-chave.
Com as empresas ficando gigantes, elas precisavam de dinheiro de investidores. E para um investidor colocar grana, ele precisa confiar nos números. Foi aí que nasceu a auditoria moderna. O trabalho do auditor era esse, ir lá e checar se os balanços eram verdadeiros. Isso deu segurança para o mercado e deixou a profissão muito mais séria. Avançando mais um pouco, chegamos na era da globalização. Empresa brasileira vendendo na China, investidor japonês comprando ação nos Estados Unidos, uma loucura. E aí apareceu um problemão. Como é que se compara o balanço de uma empresa do Brasil com uma da Alemanha, se cada uma segue regras diferentes? Era como se cada país falasse uma língua contábil. A gente precisava de uma língua universal. E aqui no Brasil, essa mudança foi uma verdadeira revolução. A gente tinha uma contabilidade muito focada em regra de governo e imposto, que era a lei lá de 76. Mas a partir de 2007, a coisa começou a virar. O Brasil começou a adotar as normas internacionais, as famosas IFRS. Em 2010, a virada foi completa. A partir daí, as nossas empresas passaram a falar o mesmo contabilês do resto do mundo. Isso abriu as portas para muito investimento estrangeiro. E o princípio mais importante dessa nova fase é um negócio chamado primazia da essência sobre a forma. O nome é chique, mas a ideia é simples. Pensa num exemplo. Uma companhia aérea aluga um avião por 20 anos. No contrato, na forma, é um aluguel. Mas na essência, na realidade, a empresa está usando aquele avião como se fosse dela, né? A nova contabilidade diz que se tem que registrar a realidade econômica e não só o que está no papel. Isso muda tudo. O contador não pode mais ser só um lançador de nota. Ele precisa usar o julgamento, interpretar. E finalmente a gente chega nos dias de hoje. Revolução digital, inteligência artificial, Big Data, robô fazendo tudo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. A contabilidade vai acabar? E a resposta, surpreendentemente, é um sonoro não. Pelo contrário, a tecnologia está libertando o contador do trabalho chato e repetitivo para que ele possa assumir seu papel mais nobre, o de conselheiro estratégico. Olha o poder disso. Antigamente, um auditor era tipo um detetive, que só podia olhar 1% das pistas. Era impossível checar tudo, então ele pegava uma amostra. Hoje, com inteligência artificial, dá para analisar 100% de tudo. Todas as transações, em minutos, a chance de pegar um erro ou até uma fraude é gigantesca. E tem mais, a automação de processos, os RPAs. Sabe aquele trabalho de copiar e colar, de preencher planilha? Os robôs fazem isso agora. E isso não só diminui a quantidade de erro humano, mas principalmente libera o tempo do contador para fazer o que a máquina não faz: pensar, analisar e dar conselhos. Então, essas são as ferramentas do contador moderno. Big Data, blockchain, tudo na nuvem, e tudo isso leva a um novo jeito de trabalhar, a contabilidade consultiva. O contador deixa de ser o historiador da empresa, aquele que só olha para o passado e conta o que aconteceu. Ele vira o navegador, o copiloto do negócio, usando os dados para ajudar a desviar das tempestades e achar o melhor caminho para o futuro. E com tudo isso, a pergunta que não quer calar, principalmente para quem está começando o curso agora, é essa. E aí, o robô vai tomar o nosso lugar? A máquina vai fazer tudo? A resposta? Não, de jeito nenhum. A tecnologia é só a ferramenta. O robô faz a conta em 1 segundo. Mas a interpretação, o julgamento, a capacidade de olhar um número e ter a coragem de tomar uma decisão, isso é humano. Sempre vai ser. Aquela jornada que começou com um guardião de ovelhas na Mesopotâmia, hoje chega no seu ponto mais alto. O contador como parceiro estratégico que toda empresa precisa para sobreviver. A pergunta deixou de ser o que aconteceu para ser o que a gente vai fazer agora. E essa é a grande aventura que está só começando para essa nova geração de contadores.